Para você que tem dúvida do momento que o Palmeiras vive hoje, do ótimo momento financeiro, esportivo que o Palmeiras vive hoje, muito passa por Paulo Nobre, obviamente, mas por alguns caras que você talvez nem tenha dimensão. O pessoal do Sport Market Makers, é isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui, ó. Sport Market Makers, isso mesmo. Um podcast do Thiago Salomão, que é palmeirense, inclusive, um abraço para ele. Tem um papo aqui sensacional com Luciano Patiello, que foi diretor financeiro do Palmeiras em 2013. Hoje ele é CEO no Goiás e fez um trabalho sensacional. Vamos ouvir aqui junto para você ter noção de como era o desafio do Paulo Nobre naquela época e os méritos, né? Principalmente os méritos, além do trabalho, os méritos do Paulo Nobre em reerguer esse Palmeiras de 2013 até hoje aí mais de 10 anos, um Palmeiras muito vitorioso. Vamos junto aí, já deixa o like no vídeo. Patiello, para a gente encerrar o assunto Palmeiras, que eu quero também ouvir do Goiás, depois que vocês saíram, né? Tanto você quanto o Paulo Nobre, qual o legado que vocês deixaram, tanto como o Pedrão falou, da continuidade para o Gagliotti e agora para a Leila? Assim, eu acho que a aquela mudança de o propósito de fazer o diferente, de fazer o que não fazer totalmente o que diferente do que estava sendo feito antes, eu acho que foi a primeira coisa que nós, pelo menos, deixamos claro que dava para fazer, né. Até, depois né, da implantação, por exemplo, da SAP, que continua lá, porque no final, no clube, às vezes, assim, entrou oposição, eles querem fazer totalmente diferente do que estava fazendo o outro, né. Uhum. E, por exemplo, o Maurício não teve nem ele foi aclamado, né, ele não teve nenhum concorrente ali na época, né, porque não, né, eu vi de uma pessoa lá que supostamente era supostamente oposição, dizendo assim: "Eh, se eu sair candidato, eu não vou eu vou falar o quê diferente do que vocês estão fazendo, né". Então o resultado dentro de campo, são 2 títulos, nacionais. Financeiramente, vocês realmente estruturaram tudo, então deixaram dinheiro em caixa, estão deixando dinheiro para receber contratos importantes, então não tem o que fazer. Então, no final, eu acho que existe uma continuidade desde então, claro, com as suas particularidades, com as suas situações específicas, mas que realmente existe uma linha de condução muito parecida, né. Hã, Situações eu tive recentemente umas reuniões com algumas pessoas que trabalhavam comigo no Palmeiras e que a gente se encontrou no mercado e falou: "Olha, aquilo que você fez lá atrás continua exatamente a mesma coisa". Então, eu acho que assim, no final, acho que não tem um herói, né, acho que na verdade o Paulo foi muito importante nesse processo, mas muito importante mesmo. É que assim, por mais que se tenham ajustes, né, a linha mestra ali, a estrutura realmente foi conduzida da mesma forma. Então, é olhar para trás, realmente aquilo que no começo era complicado, difícil, quebrar pedra. Não, mas lá no final ali, a gente vai quebrar muita pedra, mas tem uma lá embaixo tem uma coisa que realmente vai valer a pena, é o que realmente é o sentimento que eu tenho. Quando acontecem algumas situações, com o time e algumas pessoas que ainda estão lá também me mandam mensagem dizendo: "Poxa, legal isso aqui que você implantou junto com A, B, C, D, F, G, H, continua sendo feito, isso aqui que ajuda a gente a ajudou a gente a mudar um pouco muito, mas se não fosse essa forma, a gente não teria feito desse jeito". Então, eu acho que é um pouco meu sentimento é um pouco desse que no final do dia, por mais que você tenta fazer desculpe, eh, claro, tiveram erros, tiveram acertos, né, como todo plano de voo, né, no final você fala: "Eu vou sair daqui, aqui não, talvez eu tenha que fazer aqui, Uhum. passar no Pedro, passar pelo Salomão e chegar aqui". Mas que em algum momento tiveram tempos de turbulência, mas a convicção que a gente tinha no final era muito clara. Então algumas coisas, quando o time, por exemplo, acho que o Gareca perdeu 8 jogos seguidos em 2014, Meu Deus. e o Paulo tinha a convicção que não tinha que mudar nesse período. Chegou uma hora que ele realmente: "Pô, agora acho que eu mudei". Então, porque ele tinha muito claro isso, né. Mais uma vez, o Gagliotti tinha as convicções dele para alguns temas e, mais uma vez, cada um na sua com a sua personalidade querendo fazer, dar certo. Então então existe acho que uma linha sendo conduzida aí, e que fique por muito tempo, se Deus quiser, aí para todo torcedor palmeirense poder desfrutar esportivamente disso daí. Eu acho que a grande conclusão de todo esse papo do Palmeiras é que, o aporte financeiro do Paulo Nobre foi fundamental, mas Uhum. não foi um stroke of genius, não foi uma jogada de Isso. Messi que resolveu toda a vida ali, teve
toda uma estratégia, um planejamento, Até porque o dinheiro ele é importante para poder dar aquela girar, né? O Paulo usava muito o termo girar a roda, né? Precisamos dar esse primeiro aporte para girar a roda e depois ela começar a girar. E aí, como eu disse, tem uma série de outras situações, porque não adianta também aportar e gastar feito louco. Então, teve uma série de controles dentro da gestão ali que, né? Eu mesmo explicava para ele, eu acho que tenho certeza que ele não entendia nada, mas aí concordava comigo, né? Porque no final, mais uma vez, quem não está no dia a dia, se põe 2, 3, 4 indicadores, esse cara tá falando, não entende nada, porque saía, porque não, deu prejuízo, que o Paulo pagou o FDIC do Paulo, aí o Paulo me ligava que não era para pagar, porque senão dava prejuízo. Eu falei, Paulo, esquece, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o pessoal tá escrevendo sem conhecimento, então fica tranquilo que não é esse, porque aí ele se punia também, né? Então, fala, não, fica tranquilo, está dentro do plano, isso vai acontecer e tudo mais, e aconteceu, tanto que em 3 anos ele foi liquidado e realmente nem eu que estava, né, prova aí que foi desenhado, não imaginava que ia ser pago tão rápido, porque no final teve 2 situações, as receitas aumentaram substancialmente, né, e a gente foi pré-pagando a dívida justamente porque tinha sobra de caixa. Até fazendo um parênteses, em algumas situações os jogadores vinham pedir alguma coisa ou outra, eu falava, eu até quero, mas esse cara não me deixa gastar. Ele que não deixa. Eu adoraria te dar esse aumento, te dar um aumento da premiação, mas esse cara não deixa. O Paulo Nobre é um pão duro, né? Paulo Nobre é um pão duro igual todos nós. E eis o mérito de um gestor. Contratar pessoas melhores que ele. As pessoas dizem, né? Paulo Nobre, parece que o Paulo Nobre fez tudo sozinho. Mas não. Eis o grande mérito de um gestor, que é realmente contratar pessoas muito melhores do que ele. E para quem não tem noção, se fala tanto de Paulo Nobre, né? Por que se fala tanto de Paulo Nobre? Às vezes um pessoal mais novo não tem noção no detalhe ali o que ele fez, né, na época. Só para você ter noção um pouquinho, por exemplo, em 2013, o Paulo Nobre, que então era presidente do Palmeiras, tinha acabado de chegar, ele fez um aporte financeiro significativo para ajudar o clube no momento de dificuldade financeira. Ele emprestou para o Palmeiras cerca de 120 milhões de reais do próprio bolso. 120 milhões de reais hoje já é dinheiro. Você imagina 10 anos atrás. Esses recursos eles foram utilizados para quitar dívida urgente, para manter saúde financeira do clube, especialmente durante aquela fase de reconstrução ali do Palmeiras após o rebaixamento para a Série B em 2012. E esse valor ele foi considerado um dos maiores empréstimos feitos por um dirigente a um clube de futebol no Brasil. Então, por isso é tão valorizado aí a atitude do Paulo Nobre. É curioso, né? Você vai vendo no detalhe, né, Orla? As coisas vão saindo só hoje, né? Por exemplo, muitos detalhezinhos de gestão, assim, nunca sairiam, né? Nunca saíram. Uma coisa que ele falou ali no começo, que eu peguei um corte do André Sica aí, também nesse mesmo podcast, que ele fala sobre a oposição, né? O Sica falou isso também, independente de quem era a oposição, ninguém queria ficar mexendo, né? Tipo, tá dando certo, fica nisso, não fica inventando só para falar que você que foi foda, né? Quem é designer sabe, né? Às vezes tem o cliente, ele quer mudar só para falar, foi eu que dei essa dica aqui. Isso daí não tem isso daí, não. Pelo menos pelo que o Sica falou e pelo que ele falou aí também, não teve, né? Isso é importante, a gente vê nos outros clubes, né? Parece que uma oposição quer derrubar a outra só para mostrar que é pica, que sabe das coisas, e no fim acaba fundando, as duas acabam fundando o time, né? Agora, quando todo mundo quer trabalhar só pelo clube, aí e vai ajudar todo mundo, né, pô? É bom pra quem entra, foi bom pro Nobre, foi bom pro Galhote, tá sendo bom pra Leila, não tem que ficar inventando mesmo, não. Exato, e ó, uma das medidas, né? Algumas aqui que eu lembro, né? Algumas medidas cruciais que o Paulo Nobre fez para recuperação financeira e administrativa do Palmeiras. A primeira delas, né, que eu considero fundamental, que é a centralização e controle rígido de finanças. O que ele fez, basicamente? Ele fez uma restrição de adiantamentos. Ele eliminou, basicamente, aquela prática de adiantamento de receita, igual você está vendo aí os caras adiantando receita de Globo, de cota de TV, patrocínio. Ele acreditava, né, que essa prática, de fato, ela era um vício, um ciclo vicioso de endividamento. E o clube comprometia o seu futuro para resolver os problemas imediatos. Então isso ele acabou de cessar. Acordo com o credor ele fez. Ele basicamente renegociou as dívidas com o fornecedor, com o ex-funcionário. Ele alongou prazo, ele reduziu juros. O próprio empréstimo dele ele conseguiu reduzir. Eram juros assim mínimo.
Ele focou na quitação das pendências trabalhistas do Palmeiras. Algumas, né, perduraram, vocês viram o Wesley aí 10 anos depois, evitou problema judicial que poderia paralisar o clube. Você vê o Corinthians, olha o Corinthians, caiu uma venda de um lá, já comeu 14 milhões da venda do Wesley. Ele fez reestruturação do departamento de futebol, auditoria interna. Quando ele assumiu, o Nobre ele fez uma auditoria ali no departamento de futebol, né, para identificar desvio, para identificar desperdício. Ele cortou uns contratos que ele considerava superfaturados e desnecessários. Uma das coisas que o Valdívia não renovou com o Palmeiras foi justamente por isso. O Valdívia não aceitou produtividade. E ele renegociou salários de jogadores e funcionários. Contratação de profissional de mercado, por exemplo, o próprio Alexandre Matos, que ele trouxe, o próprio João Paulo Sampaio, o Luciano Patillo, que eu conheci, confesso, conhecia pouco dele. Olha um cara, isso demonstra um cara profissional. Inclusive, podcast Sport Market Makes está na descrição aqui, ó. Estamos usando um pedaço do corte dos rapazes aí, muito competente, né? Muito sensacional o podcast dos caras, né? E com esses profissionais que ele contratou, ele deu autonomia para esses profissionais montar elenco competitivo, coisa que o Palmeiras não tinha. Era uma coisa ali muito, né? Era sempre centralizada a decisão. E essa decisão foi um marco, porque o Matos ele também trouxe uma nova abordagem na negociação de jogador, ele utilizou bônus de desempenho, né, a famosa produtividade. Outra coisa também, eu tô falando demais, viu, Erlo? Se quiser me interromper, fica à vontade. Eu tô lembrando do que eu com finanças, eu sou, pra mim é grego o bagulho. Controle de base, sabe esses garotinhos que vocês estão vendo vendendo aí hoje? Luiz Guilherme, Hendrick, o Estevão, todos esses garotos que estão saindo agora, proteção de base. O Paulo Nobre estabeleceu um controle rígido sobre as categorias de base. Ele interrompeu aquele feirão de jogador, sabe? Onde os talentos eles eram vendidos a preço baixo para cobrir dívida. Ele basicamente interrompeu isso e ele reforçou a blindagem dos contratos do jogo. Tanto que é o Gabriel Jesus, né, que é o primeiro que aparece com ele ali. E ele reforçou, né, a blindagem dos contratos dos jogadores de base, garantindo que o clube fosse o maior beneficiado, né, nessa questão. Outra coisa, modernização. Ele despolitizou a gestão, né? Ele reduziu a influência política nas decisões. Isso aqui, para mim, é o principal. Que fez o Palmeiras andar, porque era uma coisa que tinha muito com o Mustafa, né? Ele reduziu a influência política nas decisões administrativas. Ele criou um núcleo de decisões estratégicas, que é executivos experientes do mercado. O próprio Patillo aí tá contando para vocês, sem ligação direta com a política do clube. O conselho é legal, mas quem toma a decisão é quem entende, meu amigo. Né? Não é só porque você é sócio que você vai opinar. Então isso reduziu ingerência, cara. Isso reduziu ingerência e facilitou a implementação de muita medida que era impopular, mas era necessária. E, a época do Paulo Nobre, muita coisa que ele fazia era impopular pra caramba. A torcida fala bem hoje, mas era uma crítica uma atrás da outra, bicho. Outra coisa também, transparência, prestação de contas. Estou falando o que eu lembro aqui, tá? Ele introduziu o relatório financeiro, né, periódico, apresentou o Conselho do Palmeiras, visão clara de finanças, algo inédito no Palmeiras. Isso trouxe transparência. E quando você tem essa transparência, Erla, foi o que acabou trazendo a Crefisa para o Palmeiras. Você tem confiança. Entre diretoria, conselho, né, os stakeholders, ainda estou usando um termo mais empresarial aqui. Os players do mercado ficaram mais... Eu odeio falar como é que fala? Certinho, mas é isso aí, stakeholders, né? É mais bem visto no mercado, melhor visto no mercado. Inovação em contratos também, por fim, o bônus de performance, né? O Nobre e a equipe dele, eles implementaram um sistema de contrato baseado em desempenho. Os jogadores e os membros da comissão, eles eram remunerados com salários fixos, mais baixos, né? Complementados por bônus generosos em caso de conquista esportiva. Isso tem até hoje, tem muito, né? O famoso bicho aí, como títulos, classificação, mas naquela época ele implementou isso de uma maneira muito forte, porque o caixa era baixo. E isso alinhou o interesse dos atletas aí com os objetivos do Palmeiras, foi o que ajudou demais. Essas medidas, cara, detalhadas, ela mostra como o Nobre transformou a gestão do Palmeiras, né? Não é só simplesmente botar dinheiro lá, como os próprios caras falaram aí, porque só isso não garante, né, não apenas a sobrevivência. Esses modelos de gestão que ele fez garante não só a sobrevivência, mas também pavimenta o caminho aí para o sucesso esportivo e financeiro, que vocês veem que hoje é uma coisa que o Palmeiras tem de sobra. É o que a gente fala, né? O Corinthians ele arrecada tão bem quanto o Palmeiras sem os títulos e ainda assim o dinheiro some, né?
É uma palavra que, apesar de não ser esses termos em inglês, mas que eu sempre odiei, é processo. Apesar de eu odiar a palavra, odiar tudo que quando eu trabalhava nos lugares, começava o negócio de processo, já me dava asco já, mas enfim, é o que diferencia, né? O que vai fazer a parada funcionar mesmo. Cada um fazendo o seu, sem inventar, fazer o que você entende, boa. Exato. Excelente. Você jogou pro topão de funil. Fazer o que entende, boa. É isso aí. Resumido. Perfeito. Só eu falei nesse vídeo, cara. Desculpa. Mas é assim mesmo, velho. Ó, o vídeo. Inclusive, a gente fez isso, só quem entende falando do bagulho. Ó, o vídeo completo aí na descrição do podcast dos caras aí, bem legal, inclusive. A gente já usou outras vezes. E é isso, rapaziada. Deixa sua inscrição no canal, seu like, seu comentário é muito importante. Sua inscrição por aqui também. Esse vídeo é um oferecimento de Sportsbet.io, QR Code aí na tela para você escanear com seu celular, o link na descrição, cupom Parmeira 1000grau25, deposite a aposta de R$25 e ganhe uma aposta grátis de R$25, sempre com responsabilidade e só 18+, beleza? É isso, tamo junto.